Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é discutir o movimento retilíneo uniformemente variado do ponto de vista prático. Então, no experimento, nós solicitamos que vocês fizessem análise do movimento de um carro de brinquedo, mudando as condições do percurso dele, né? O que significa isso? Vou aumentar, ou vou elevar, ou vou modificar a altura da rampa, né? À medida que eu modifico a altura da rampa, eu também modifico o ângulo de inclinação desta rampa. Então foram solicitados 3 casos diferentes para vocês analisarem o movimento do móvel, de modo a observar a influência que essa modificação acarreta na aceleração e na velocidade inicial desse carro, e por consequência também na velocidade final. Então aqui nós temos o primeiro caso, que é de 5 centímetros a elevação da rampa. O segundo caso era para ser realizado a 10 centímetros e o terceiro a 15 centímetros. Por que isso? Porque tem aplicações práticas no estudo de rodovias, por exemplo. Qual que é a influência que tem no ângulo de inclinação sobre a aceleração de um determinado móvel, por questões de segurança. Então, o curso de engenharia tem aplicações práticas, então nós precisamos estudar e observar esses fenômenos na perspectiva prática, né? Na física, então, nós temos a questão da observação, da predição do movimento e, por fim, a explicação. Vou explicar o fenômeno através do arcabouço teórico estabelecido na disciplina. Então, aqui, ó, a posição inicial ele já é dado no momento que eu coloco o carro sobre a régua. Então eu só precisei neste vídeo delimitar a posição final do móvel. Então, se vocês observarem aqui na tela, tem o número 4, que remete ao número de quadros que o vídeo vai analisar. Como assim? Então ele vai analisar esse primeiro quadro aqui e pula 3, analisa o subsequente. E ele vai fazer isso por todo o trajeto que o carro vai percorrer durante o vídeo. O intuito disso é diminuir a quantidade de pontos que nós temos aqui no gráfico, conforme mostra em tela, de modo que vocês apreciem um pouco mais o movimento e observem também este comportamento, que é o comportamento médio realizado por este móvel ao descer pela rampa. Tá? Então, para fazer isso, só preciso ir aqui em vídeo, ajuste do quarto de vídeo, aqui ó, tamanho do intervalo 4. Tá? Eu peço que não aumente isso para não descaracterizar um pouco o movimento. Tá? Até 4 é aceitável. Fica bom o vídeo, não tem muitos pontos e fica mais fácil de se analisar. Então aqui eu vou dar um zoom para mostrar para vocês o ponto de referência, que é exatamente aqui no centro da roda do carro. Então eu utilizei aqui essa linha em azul, que é o tamanho do móvel, que é em torno de 7 centímetros, e eu utilizei ele como padrão para observar e para o tracker poder ter uma base de comparação em relação aos quadros e as posições que são realizadas por esse móvel. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês o trajeto realizado por esse móvel e os pontos que eu peguei para poder analisar as características do movimento. Então vou apertar aqui a tecla play. Tá? Então eu fui marcando os pontos. Ele vai descendo a rampa, né? Se vocês observarem nesse vídeo aqui, ó, vamos analisar ele aqui de novo. Vou aumentar o zoom. Vocês vão ver, sai com a velocidade, tem uma velocidade inicial 0, portanto a aceleração é nula, o carro ele está em repouso. A hora que eu dou o play aqui, ó, ele já ganha uma determinada velocidade por conta da inclinação da reta e ele sai acelerado. Tá? Então aqui pelos quadros também observa-se que vai aumentando com o tempo a aceleração, né? A posição, melhor dizendo, a posição ela exibe um movimento quadrático com o tempo, o que nos dá um gráfico
parabólico, né, com a concavidade para cima, mostrando que é um movimento acelerado. Então, essas informações aqui nós utilizaremos para plotar o gráfico lá no SciDavis e realizar o tratamento matemático necessário ao nosso estudo. Então, aqui nós temos o tempo e a posição realizada por móvel. Veja que a posição inicial que eu delimitei aí no vídeo é de 0,11 centímetros, quando o tempo é igual a zero. Tá? Então essas informações é importante que vocês também analisem, não só o gráfico, mas os resultados aqui elencados na tabela, para inclusive construir a equação horária para o movimento deste móvel. Tá? Então, no próximo vídeo, nós mostraremos essa análise lá no SciDavis, no intuito de dirimir as dúvidas que vocês tenham a respeito do movimento. Então, até mais.